no início do século XX, 1905, Einstein desenvolve a teoria da relatividade especial. Em 1927, a gente tem a conferência que define a física quântica. Então, nós não tínhamos conhecimentos suficientes, a nossa física ainda era a física de Newton. Então, a gente percebe o esforço que os espíritos fazem para tentar transmitir algumas ideias para nós. A nossa concepção de matéria, a nossa concepção de eletricidade, de magnetismo, era muito limitada. Hoje, na era da internet, na era das redes sociais, em que nós estamos aqui em Los Angeles e 2.000 pessoas estão nesse momento online participando conosco, vendo essa imagem. Imagine como se tivessem 2.000 pessoas aqui. Hoje nós podemos dizer mais abertamente as coisas e compreender melhor aquilo que os espíritos deixaram na codificação. E, a meu ver, uma dessas páginas extraordinárias da literatura espírita a respeito da influência dos espíritos na nossa vida é o capítulo 8 do livro Pensamento e Vida, que se chama Associação. Associação. Então, hoje, pensa aí no seu Instagram, ou melhor, pensa no seu WhatsApp. Eu vou ler essa página, porque na época não tinha nada disso, hein? Quando o Chico psicografou isso aqui. Olha o que o Emmanuel vai dizer. Se o homem pudesse contemplar com os próprios olhos as correntes de pensamento, olha isso, se nós pudéssemos enxergar as correntes de pensamento, reconheceria de pronto que todos vivemos em regime de comunhão. Todos vivemos em regime de comunhão, segundo os princípios da afinidade. A associação mora em todas as coisas, preside a todos os acontecimentos e comanda a existência de todos os seres. Então, o que nós temos condições de compreender hoje? Que o espírito possui a sua mente, essa mente emite, irradia uma modificação do fluido cósmico, uma energia cósmica, que nós chamamos de energia mental ou corrente mental. Isso está na obra de André Luiz. E isso se desloca como um celular. Você, com seu WhatsApp aqui, consegue, nesse momento, fazer uma ligação de áudio para alguém que está no Japão. Por quê? Porque as ondas eletromagnéticas se desprendem daqui e chegam lá, na velocidade da luz. 300.000 quilômetros por segundo. O pensamento, muito mais rápido do que isso. Muito mais poderoso. Então, o que acontece? Se nós tivéssemos a visão dos espíritos, nós veríamos nesse momento, da aura de cada um de nós aqui, desprendendo-se fios sutis que nos ligam a outros seres, encarnados e desencarnados. Então, essa ideia de que tem que estar um espírito aqui do seu lado, falando alguma coisa no seu ouvido, gente, está ultrapassada essa ideia. Porque se você consegue namorar por WhatsApp com outra pessoa no outro país, precisa de um espírito estar aqui para te influenciar? Não. Então, nossa mente está conectada, conexões impressionantes.
Como que eu poderia traduzir isso em imagem? O filme X-Men. É a cena em que o professor Xavier entra naquela sala dele, não é? E com a mente dele ele vai conectar todos os mutantes que tem na Terra. Vocês lembram disso? No cérebro? E aí começam a acender-se pontos de luz. É muito interessante. Mas tem um filme que é extraordinário. Eu pelo menos assisti no Brasil, não sei como é que ele chamou aqui. Lá no Brasil foi Ela. É uma mulher que ingere uma substância química, um comprimido, que amplia a capacidade mental dela. Lucy. Aqui, né? O nome foi Lucy. Então, e aí o que acontece? Ela começa a pensar, não é? Um raciocínio matemático, ela começa a superar. Daqui a pouco ela está falando dezenas de línguas, ela começa a usar todo o potencial do cérebro. Só que chega um determinado momento que o cérebro se torna insuficiente para a capacidade mental dela. Então tem uma cena que é quando ela sai do carro e ela consegue enxergar as ondas que saem dos celulares, de todos os aparelhos. Ela consegue enxergar as ondas eletromagnéticas que estão aqui agora, cruzando esse ambiente, sem se misturarem. E aí, quem não assistiu o filme, eu vou dar um spoiler, infelizmente, me desculpe, né? No final do filme, o que ela decide? Que ela não precisa mais de corpo. Eu falei, esse filme é espírita. Percebe? Nós vamos chegar nesse ponto. Nós vamos chegar num ponto da evolução espiritual que o corpo, você fala assim, meu Deus, isso aqui é uma coisa atrasada, eu vou fazer um upgrade de hardware aqui, né? Esse meu iPhone 3 aqui tem que mudar para o XS, não é? E aí você vai fazer um upgrade, você não vai ter mais corpo físico porque ele vai ser insuficiente para a quantidade, para a profundidade das suas conexões mentais. É isso que o Emmanuel está dizendo. Então, nesse exato momento, a nossa mente está conectada. Agora, aqui tem um detalhe importante, que é o detalhe da sintonia. Da sintonia. Então, eu vou fazer aqui uma analogia, porque o André Luiz deixa isso muito claro. O pensamento não é uma onda eletromagnética material. Por quê? Porque senão eu construí uma gaiola de Faraday e o pensamento não conseguia atravessar essa gaiola. Não é? É aquele globo que você constrói, se você entrar lá dentro não pega celular, não pega nada. Por quê? Porque a onda eletromagnética ela reflete, ela não consegue atravessar. O pensamento é uma espécie de onda eletromagnética, mas feita de outra matéria, que não é a nossa matéria. É mais sutil, mas é a mesma coisa. E tem algo interessante com a onda eletromagnética. Querem ver? Olha aqui. Dependendo da frequência da onda eletromagnética, você percebe ela como som. Então, se eu fizer isso aqui, ó, é uma vibração. Isso aqui é uma onda eletromagnética, por isso você está escutando. Só que é uma frequência baixa. Então você vai lá na tecla do piano, a mais grave, e toca. Mais grave do que aquilo você não ouve, mas tem. Você não está escutando, mas tem. Aí você toca a tecla mais fina, a mais aguda do piano. É uma onda eletromagnética, uma frequência maior. Aí você escuta um som bem agudo. Depois daquilo você não escuta mais. Se você aumentar a frequência, você para de escutar e começa a enxergar. É a mesma onda. É a mesma onda eletromagnética. Uma frequência mais baixa, ela é som, uma frequência um pouquinho mais elevada, ela é luz, cor. Em frequências mais altas, ela se transforma em outra coisa. Raios X, raios gama, radiações cósmicas. É a mesma onda. O pensamento também. E aqui tem uma coisa curiosa.
Porque dependendo da frequência que você sintonizar, você vai ouvir o quê? Não é? Então, estou lá no Brasil. Aí eu estou aqui na frequência. Coloquei a frequência. Funk. Mudei a frequência. Bossa nova. Mudei a frequência. Bruno Mars. Mudei a frequência. Jazz. Mudei a frequência. Música clássica. Percebe? Então aqui é um fenômeno da conexão espiritual. Todos os seres estão conectados numa teia, numa rede de conexões intrincada. Nós podemos dizer que todos os seres da Terra estão conectados. Eu vou dizer então de outra maneira. Jesus tem o seu zap. Ele tem seu WhatsApp. Porque tem gente que acha assim, Jesus falou comigo, então ele saiu lá da esfera dele, deslocou, teve que aparecer para você. Não, ele manda um zap. Manda um pensamento. E essa é a mais poderosa influência dos Espíritos sobre nós. Só que essa influência tem uma lei, ela tem regras. Qual que é a regra? A regra das faixas de sintonia. Então, eu fiquei muito bravo, muito nervoso. E eu sintonizei na frequência de todos os bravos da Terra. Pronto. Todos bravos. Entrei na sintonia. E um dá ideia para o outro. Aí eu fiquei triste. Eu entro na sintonia de todos os tristes. Por isso que é difícil quando você começa a vir uma tristezazinha, aí vai vindo a tristeza, é difícil sair. Porque você entra numa teia, numa sintonia com todos os tristes. Aí você tem um motivo de tristeza, o outro tem outro, daqui a pouco você tem 3 milhões de motivos para ficar triste. É o que Emmanuel vai dizer no capítulo Associação. O contrário também. Então, se você sintoniza numa ação do bem, num pensamento positivo, em algo positivo, você também agrega força e essa sintonia te leva a alguma coisa. Isso é tão poderoso, depois vocês digitem aí. Estados Unidos, ponte que caiu com o vento. Esse é um fenômeno da física, de onda eletromagnética. Toda substância, por exemplo, esse microfone aqui, ele está vibrando, ele não está parado. Essa sensação de que ele está parado é ilusória, porque está tudo vibrando aqui, e ele está vibrando numa frequência. Se um outro corpo vibrar na mesma frequência desse microfone, você vai ver esse microfone fazer assim, ó. Foi o que aconteceu com a ponte. Eu me esqueci agora a cidade. Mas tinha uma ponte bonitinha, começou a dar uma ventania. A ventania era uma ventania forte, mas nem se chega perto dos furacões que tem aqui. Era coisa pouca. Só que teve um problema. O danado do vento começou a assoviar na mesma frequência da ponte. Aí você vê a ponte fazendo isso aqui, ó. A ponte parece um papel. Ela simplesmente cai. É por isso que, já viram o pessoal quando está fazendo marcha, os soldados marchando? Não pode marchar em cima de ponte.
que é um risco muito grande. Está todo mundo marchando, aquela frequência, você entra na frequência, derruba a ponte. Então, o que significa isso? Você acumula energia, acumula poder quando sintoniza com determinada frequência. Para o bem e para o mal. Para o bem e para o mal. É por isso que as criaturas perversas são muito poderosas. É por isso que as criaturas bondosas são mais poderosas ainda. Né? Porque tem mais pensamentos bons no universo do que ruins. A proporção é maior de espíritos puros, de espíritos já aperfeiçoados, do que de espírito imperfeito. Então, esse aspecto da associação, gente, é muito importante. É muito importante. Porque senão a gente vai ficar com a impressão de que a influência dos espíritos é ouvir espírito, ver espírito, tocar em espírito. Aí você fala assim, mas eu não sou médium. Eu não vejo, eu não escuto, eu não toco espírito. Fica tranquilo, se você desencarnar, você vai tocar espírito, ouvir, ver. Mas pela mente, nós entramos em sintonia. E é aqui que eu queria encerrar essa parte da influência para ir para as perguntas, para que a gente entenda agora o que é prece. Prece é, você passou pelos crocodilos, passou para aquelas tanto de gente que mora dentro de você, passou pela louca da casa com as suas panelas, e aí você começa a vibrar na frequência em que os espíritos superiores pensam. E aí isso que eu queria destacar aqui agora para encerrar. Aí não é só ideia e inspiração que você recebe. E se fosse só ideia e inspiração, já seria bom demais. Né? Porque você está prestes a fazer uma bobagem e vem uma inspiração, você fala, meu Deus, não vou fazer isso. Verdade, me vem uma intuição, não vou fazer. Me muda. Já seria bom demais, mas não vem só isso. Vem energia e força. Junto com essa sintonia, vem um poder. O Chico dizia assim, as pessoas que têm o hábito da oração na Terra estão munidas de um poder ainda desconhecido. Isso não é religião, isso é física. É física, é matemática. E esse é o aspecto mais interessante que nós temos que explorar. O hábito, mas para isso, o que tem que acontecer? Você tem que fazer essa ginástica. Eu falo que é assim, não é nem a musculação, não. É mais do que a musculação. Porque você tem que ter um condicionamento de silenciar a sua mente. Não é fácil. Isso exige treino. Treino. E para treinar, você precisa adquirir o hábito. Ora, todo dia você não toma café da manhã? Todo dia você não escova o dente, espero. I hope. Não toma banho? Então são hábitos. Então nós precisamos criar o hábito de silenciar a mente. Por quê?
Porque se você adquire um treinamento nisso, você vai ser capaz de controlar a sintonia da sua mente. Quando você silencia, você fala, agora eu vou escolher que pensamento eu vou sintonizar. Não é fácil. Não é fácil.